isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Então, preste bem atenção no seu coração. Você tem desejo de Deus? É o Espírito Santo. Você está pensando em Jesus? É o Espírito Santo. Você pensou em orar? É o Espírito Santo. Você deu um clique, isso daí não está bom? É o Espírito Santo. E se não veio nada? Aonde ele está? Ele foi passear para onde? Ele saiu daí e foi para outro lugar? Então, isso é sério. Então, gente, cultiva, sabe, o seu coração com a palavra de Deus, né? Espírito Santo me ajuda, porque sem ele, gente, não dá para aguentar viver na salvação, amém? Então, nós vamos ver hoje um ensino maravilhoso, e eu convido vocês a abrirem a Bíblia aí em Lucas capítulo 10, versículo 25, um homem que era um advogado, um doutor da lei, né? Doutor da lei é advogado, certo? E veio fazer algumas perguntas para Jesus, o que fazer para ele ser salvo, certo? Mas, gente, é tão magnífico, eu quero que vocês acompanhem com muita atenção o que eu vou ensinar aqui, porque, gente, em 5 versículos, Jesus fala de toda a redenção, o esquema do evangelho, que é só em 5 versículos. Ele consegue destrinchar o que é a redenção, o que é todo o evangelho, com o pecado de todos os homens, a salvação, a volta de Jesus, o Espírito Santo. Só em 5 versículos. Por isso que nós precisamos ter revelação, gente. Porque vem cá, por enquanto nada está perdido. Nós temos que ficar fortes, firmes, porque o Senhor é tão maravilhoso que se nós estivermos na palavra, tem como o Senhor vir e resgatar o que está na mão do diabo, o que não tem jeito. Agora, não é você que faz a obra, não precisa pensar é difícil, porque o diabo fala assim, é difícil, nem precisa, porque ele está enganando. Você não sabe que o diabo é enganador, mentiroso? É o que ele é, ele só conta mentira. Deus nunca falou isso, é difícil, ele falou é difícil para o homem, mas para mim nada é difícil, eu tudo posso, eu sou o Deus poderoso, não foi isso que ele falou? Então, isso é conversa de diabo. Que não vai ter jeito, isso aí, essa situação, não vai ter jeito, não vai para você, diabo, você já está derrotado, você não faz nada, você some daqui. Então, se você tem o Espírito Santo, ele te dá a força para você ficar firme na palavra e não desanimar, porque é a palavra de Deus, é nesta palavra que o Senhor vem nos fortalecer e dar a visão do que o diabo faz e dar a visão do que é o plano de Deus, que foi realizado na cruz do Calvário. Então, vamos prestar bem atenção aqui, no versículo, vamos começar o versículo 25. Ele diz assim, eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com intuito de pôr Jesus à prova, tá? Ele não queria nada, tá? Ele estava com um jeito assim, muito fora do que deveria ser. Ele não está interessado em nada, sabe? Ele quer ver se pega Jesus. Esse é o caso. Por ele a prova. Então ele diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o que eu faço para eu ir para o céu? O que eu faço para eu ter a vida eterna? O que eu faço para eu ser salvo? Na verdade, é isso que ele está perguntando aqui, tá? Só que ele não fez essa pergunta com uma sinceridade do coração, porque ele não está nem aí, esse negócio de ir para o céu, não. Ele não está. Porque fariseu não está interessado em ir para o céu coisa nenhuma. Fariseu está interessado nas faixas que eles têm, de quem eles são, o status, aonde eles estão, eles não têm amor, compaixão por ninguém, fariseu não quer nada. Então a gente já viu o que os fariseus fizeram, né, com os cristãos, no começo da igreja. Então, a resposta, sabe por quê? Esse cara aqui, veja, tem muita gente na igreja que faz pergunta, mas que na verdade não quer escutar a resposta verdadeira. Porque a resposta verdadeira exige mudança. Eu não quero escutar isso.
Eu quero escutar o que me agrada, o que soa bem no meu ouvido. É como eu já disse, nem sempre a gente vem aqui na igreja para escutar o que nos agrada. Porque Deus não está falando o que me agrada. Ele já explicou bem isso. Não é para você agradar quem está com um anelão bacana de ouro sentado na primeira cadeira, para ele te fazer favores e para você ficar nesse troca. Não tem nada a ver isso. Você tem que pregar a verdade. Ele não fala isso? Ele fala isso. Então, quando Deus vem com a verdade, porque Ele quer limpar o coração dos cristãos. Esta é a obra. Esta é a verdade, a pregação. Então, nesse caso aqui, esse homem aqui, ele não estava interessado em resposta. Ele estava querendo mais era pegar Jesus. E assim existem pessoas na igreja com o mesmo intuito de querer ver se... Sabe, eu quero que me fale uma coisa para me agradar. Tipo, por que me aconteceu isso? Se você for falar baseado na palavra, a pessoa vai embora, bater no pé, taca a porta na tua cara e fala um bando. Porque não é isso que ela quer, na verdade. Então, existe isso. Não quer ouvir a verdade. Fica magoado, fica triste e tudo mais. Então, vamos ao versículo 26. Não, isso é bom para você cuidar do teu coração. Você tem que estar preparado para escutar a verdade. Por isso que vai lendo a Bíblia e orando em língua, você não ficar chocado com nada. Porque quando Deus fala é luz, choca o pecado. É o pecado. Sabe, tipo assim, quando Deus fala com você aqui na Assembleia, Ele está falando com você, você fica aí arrepiado, ninguém nem está vendo, mas é com você. Você sabe, dá a impressão? Você ficou descoberto, é lógico que você ficou descoberto da presença de Deus. É isso que é. A palavra de Deus nos deixa descobertos na presença de Deus, porque Ele enxerga as nossas entranhas. Ele sabe tudo de nós. E quando Ele está falando é para nos limpar. Não é para nos punir. Olha que coisa maravilhosa. Ele está querendo nos tirar da mão do diabo, do pecado, quando a palavra vem. Sabe, não é para condenar. Quem condena é o diabo. O diabo só condena, Deus não. Ele fala trazendo luz para libertar. Então é diferente desse aqui, porque esse não quer luz nenhuma, não. Ele quer só pegar, fazer pegadinha para ver se, sabe, se Jesus, né, caía. Mas ninguém derruba Jesus. Então vamos ver o versículo 26 e os seguintes. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como que você interpreta? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Então, ele só queria, ele fez isso aí para se justificar, porque ele não queria toda essas conversas de Jesus, não. Porque ele não está interessado se ele está bem, se ele não está. Ele sabia citar a palavra, mas ele nunca viveu aquilo. Porque se ele vivesse, ele não ia perguntar. Então, é por isso que Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Hipócrita é o cara, porque essa palavra, na verdade, é a pessoa lá no grego, que foi dali que começou todo o teatro, a representação. A pessoa pegava uma máscara e punha aqui na frente, aquela cara assim, de máscara, e ali, foi assim que começou o teatro. E ali ele ficava representando com aquela cara, não era a pessoa, ele estava representando. Então isso é chamado de hipócrita, uma pessoa que representa, ela não é o que ela fala. Por isso que Jesus chamou os fariseus, os escribas, os doutores da lei de hipócritas. Então ele fez exatamente como Jesus chamou, né? De hipócrita, né? Mas então, quem é o meu próximo? Por acaso, será que é alguém que eu encontrei no supermercado, ali no posto de gasolina, na hora que eu fui pôr a gasolina? Ou, sei lá, alguém que cruzou na rua? Ou um pedinte, um mendigo? Ou será que é a pessoa que mora na porta do lado, no meu andar, ou a minha casa do lado? Afinal, Jesus falou,
ele perguntou, mas quem é o meu próximo? Mas veja que a pergunta aqui não era quem é o meu próximo. Ele estava perguntando, ele começou perguntando, o que farei para ser salvo? Agora ele já mudou para outra coisa, né? Então, ele já estava completamente confuso. Então, existem duas perguntas aqui. O que fazer para ser salvo? Então, ele diz aqui que é para eu amar o próximo. Né? Jesus, aqui a palavra de Deus diz para eu amar o próximo. E depois, a segunda pergunta, então, quem é o próximo? Primeiro, o que fazer para eu ser salvo? E quem é o meu próximo? Então, agora, Jesus vai dar uma lavada. Agora, Jesus aqui, ele vai falar do que é a redenção, o que é o evangelho, o que é a vida eterna, o que é o amor ao próximo, e quem é o próximo. Ele vai explicar quem é o bom samaritano, mas, gente, só nesses versículos. Eu nem sei como que Jesus conseguiu fazer isso. Olha o que é a sabedoria de Deus. Por isso que nós precisamos ter a revelação. Então, vamos acompanhar comigo o versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem. Quando ele diz aqui certo homem, não é qualquer homem, é um homem específico. Tá? Existe um homem, certo homem, ele quer dizer um homem específico. Descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Depois, no 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Mas veja, se a gente for dar uma interpretação aqui para essa história, que não acabou ainda, nós já íamos ficar um pouco ofendidos com o sacerdote e com o levita. Vem cá. Puxa, o sacerdote, ele tinha que ajudar o homem que ficou todo machucado, foi roubado, e tudo aconteceu com ele, né? Está semi-morto. E o levita, poxa, o levita, ele é o adorador de Deus, como que ele trata isso? Mas não é esse o assunto. Nós temos que entender por que Jesus cita isso. Tem toda uma razão bíblica na história da salvação humana, isso aqui. Então, no 33, ele diz assim, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Então, aqui, agora ele fala certo samaritano. É igual quando ele diz certo homem. Então, esse também é uma pessoa específica. E também, ele coloca aqui o sacerdote e o levita, não é por acaso. Não eram para eles fazerem nada mesmo, mas não é por acaso que eles estão aí que Jesus cita o sacerdote e o levita. Agora, ele está citando um certo samaritano, que passa, vendo, compadeceu-se dele. Aí no 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, vamos prestar bem atenção aqui, porque nós vimos que existe a pergunta de como ser salvo e quem é o próximo. Então, dentre esses três aqui, porque Jesus pergunta aqui, no próximo ele vai perguntar, né, no fim, mas nós temos três alternativas. Nós temos o sacerdote, o A, B, agora é o Enem. O A é o sacerdote, B é o levita e C é o bom samaritano. Então, qual que nós vamos escolher? O bom samaritano, C. Lógico que nós vamos escolher este que ele está falando aqui, que ele foi ótimo. Então, tá certo. Mas nós vamos ter que saber, agora eu vou explicar já o que ele representa. Mas antes disso, nós vamos ver por que Jesus dá estas três opções e por que tem que escolher o certo. Deus fala isso em Deuteronômio, põe o seu dedo aí e nós vamos voltar. Deuteronômio 30, versículo 19, olha só.
Os céus, versículo 19, e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, certo? Lembra lá no jardim que ele falou para Adão? Olha, você tem tudo isso seu, tudo, você pode comer tudo, pôr a mão em tudo, ficar com tudo. Só essa que não, uma única. Só esta árvore você não toca, não come, não mexe, sai fora. Então, ele falou, se você comer, você morre. Então, ele propôs vida e morte. Se você ficar com tudo, você vive. Se você pegar essa, uma só, uma única, você morre. Então, ele diz, propus vida e morte, a bênção e a maldição. Agora aqui, depois com a lei, ele propõe a bênção, se você me obedecer, se você me ouvir, se você andar nas minhas leis, nos meus estatutos, eu vou te abençoar. Mas se você me desobedecer, não ouvir a minha palavra, não andar nos meus estatutos, eu vou te amaldiçoar. Então, é isso que ele está falando. Eu te dei a escolha de vida ou morte, de bênção ou maldição. Mas ele fala assim, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Gente, presta atenção, olha aqui. Eu tenho esse papel aqui, está na minha essa mão aqui esquerda. Agora você tem que falar para mim qual mão que está o papel. Qual mão? Qual? Me fala. Qual mão? Deus fez isso. Aceita a vida. É isso que ele está falando. Vocês estão me acompanhando? É exatamente isso que Deus está falando. Ele deixa bem claro. Eu estou propondo para você a vida, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Acontece que está cheio de gente na igreja que pega essa mão. Está cheio na igreja, gente. Acorda. Pessoal que está em casa, vocês têm que se decidir. Não pode ficar água morna. Não pode ser água morna. Porque Jesus deixou bem claro, ou você está salvo, ou você está morto. Água morna é fingido, não está com nada. Então, quando Deus falou, pega a vida, em qual? Em qual mão? Em qual mão que está a vida? Não, pega essa aqui. É verdade isso, porque não vive a vida com Deus, o que ele está dizendo aqui, tá? Então, nós temos que amar um daqueles três. Mas o certo é amar o bom samaritano. Não é aquele, ele mostrou ali, foi o que, né, ele fez. Então, quando Jesus dá esta parábola, esta história que ele põe ali, ele está mostrando toda a redenção, a salvação, mostrando quem é o próximo. É profundo isso. Isso é profundo, porque isso é uma revelação do Espírito Santo. Precisa ter o Espírito Santo. Então, vamos voltar lá. O que aconteceu aqui? Foi a mesma coisa que aconteceu conosco. Nós estávamos no caminho de Jericó e Jesus passou e nos resgatou. Vocês estão acompanhando? Ele está aqui falando em parábola. Porque realmente o caminho de Jerusalém para Jericó vai todo pelo deserto, andando a pé. Então eles vinham, os salteadores, aqueles ladrões ficavam em grupos escondidos. Quando ele via que essa pessoa vinha, por isso que era perigoso sozinho, vinha, eles já vinham, pegavam tudo, batiam, arrancavam tudo, às vezes até matava. Era uma coisa horrível. Então, isso é uma coisa que acontecia, por isso que Jesus falou isso daqui, tá? Então, não fomos nós que achamos Jesus, nem pense você, que você foi bacana, você foi atrás de Jesus, é por isso que todos os dias aqui eu estou falando, ele veio atrás de nós. Você não saiu aí para a rua procurando Jesus? Jamais. Você nunca foi atrás de Jesus, coisa nenhuma. Ele entrou na sua vida, ele veio, ele bateu. Tanto que ele falou, eu venho, eu bato, se você abrir a porta, eu entro e vamos ser juntos. Tá certo? Ele está batendo na tua porta diariamente. Esse bom samaritano, ele não veio aqui por acaso, tá certo? Então, ele apareceu para salvar este homem que estava na mão desses, que não davam salvação para eles. Aliás, estava tirando a vida deles. E foi o que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão caiu,
né, que Deus veio e falou com ele, lá no capítulo 3, e então Deus, o próprio Jesus, já amaldiçoou a serpente, né, ele fala lá, já amaldiçoou a serpente, fala, eu vou pisar na tua cabeça, mas você vai ferir o meu calcanhar. O que é? Justamente, Satanás feriu a humanidade inteira, é isso que Jesus quis dizer. Foi isso daí. Porque Adão, quando ele pecou, Deus falou, se você comer, você vai morrer. Ele ficou semi-morto, 930 anos. Levou tudo isso para ele morrer, porque ele nem sabia o que era doença. Ele não sabia o que era pecado. Ele não sabia o que era mal. Demorou, nunca ninguém pregou para ele que você vai ficar doente, que você vai ter isso. Então o diabo começou ali com ele. Essa história que está implantada nesse mundo para a humanidade inteira. E é isso que Jesus veio para tirar e tem que tirar da vida de cada cristão. Por isso que precisamos da palavra e do Espírito Santo, para não aceitar isso que o diabo fez na hora que Adão caiu. Vocês estão acompanhando? Que ele distorceu tudo, tá? Tudo. Então precisa ter esse Espírito Santo fervendo aqui dentro, ativo, vivo, com você diariamente, colocando fome, sede da palavra de Deus, falando de Jesus, não deixando você desanimar nunca, colocando você no lugar certo de cristão, de pessoa que nasceu de novo, junto do Senhor, tá? Então, Jesus veio justamente aqui no Jericó para tirar toda a humanidade dessa condição de semi-morto, porque pensa, nós estávamos todos semi-mortos. São pessoas que não estão enterradas lá no cemitério, mas são pessoas que não estão vivas para Deus. Todos nós éramos isso, lembrou? Você vivia, fazia o que você queria, ia para cima e para baixo, mas era um semi-morto, porque você não era salvo, nascido de novo, não tinha aceitado Jesus. É essa condição que Jesus está pregando aqui para nós. Para quem aceitar Jesus. É isso que ele está falando aqui, tá? Então, agora veja o versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, no 35, no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, ele levou para a hospedaria, que é o que ele colocou a nossa vida nas mãos do Espírito Santo. Quando você nasceu de novo, logo você já foi batizado com o Espírito Santo, você foi cheio com o Espírito Santo, você começou a orar em línguas. O que Jesus fez? Ele entregou você na mão do Espírito Santo. Jesus está mostrando aqui, que é isso aí, a vida da salvação. E o Espírito Santo, ele é o consolador, ele veio nos consolar, veio curar as nossas feridas, lembra? Quantas feridas? Tem muitas escondidas aí embaixo que não pode ficar, já devia ter sido liberto. Mas, enfim, veio para libertar, veio para tirar toda essa morte espiritual que estava em nós. Então, quando ele está falando de hospedeiro aqui, ele está falando do Espírito Santo. Por isso que ele pagou 2 denários, ele diz aqui no 35, e ele diz aqui, olha... que ele vai voltar. Deixa eu achar aqui onde que ele diz. Entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus mostra que nós estamos na mão do Espírito Santo e que ele vai voltar. O Espírito Santo está cuidando de nós para nós termos a salvação. Nós não podemos deixar o Espírito Santo à parte. Qual é a ação do Espírito Santo na sua vida? O que ele fala com você todos os dias? Ele chama você para ir orar. Ele chama você para ter comunhão com Deus. Ele chama você para se entregar mais. E você faz o quê quando ele chama? Agora não posso. Agora não dá. Ele não te obriga, mas ele está para cuidar de você se você
estiver atento ao que ele está falando com você, tá? Então, quando ele leva esse homem aqui no 34 para a hospedaria, ele leva para um lugar de segurança, que é o Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Ele nos colocou num lugar de segurança nas mãos do Espírito Santo. Por isso que o pastor David sempre pregava que quando Jesus falou do Consolador, do Paráclito, que viria quando ele fosse embora, é porque ele não ia nos entregar para anjos. Ele não ia nos entregar para qualquer um. Ele nos entregou para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, igual Jesus é, igual o Pai é. Então, o Espírito Santo está aí em você. E que papel que ele ocupa de importância, de relevância na sua vida, cada dia? Cada dia. Hoje, por exemplo, até a hora que você chegou aqui, qual foi a importância que o Espírito Santo teve na sua vida? O que você faz com ele? Se Jesus está dizendo aqui que ele nos deixou nas mãos dele, num lugar de conforto, um lugar de segurança, um lugar onde ele vai cuidar mesmo de nós. Ele está cuidando. Então, por isso que quando você está aflito, quando você está com problema, você ora em línguas. Se você passar bastante tempo orando em línguas, ele vai vir em auxílio. Ele vai tirar aquela coisa ruim. Ele vai curar o seu coração. Ele vai ajudar você a começar a adorar esse Deus maravilhoso, porque nós sabemos que na adoração o diabo cala a boca. Porque o poder de Deus entra e nós entramos num lugar na presença de Deus onde o diabo não pode pôr a mão em nós, ele não pode acabar com a nossa vida, porque ele não vem para dar um beliscão. Ele vem para acabar e destruir, derrubar tudo. Pensa nisso. E se você começa a avançar no Evangelho, é aí que você precisa. Porque o diabo vai inventar tudo para tirar você desse passo. Ele vai vir com filosofias, por isso que está escrito aqui. Conversa fiada. Ele vai pegar doutrina de homens que não passam de doutrinas de demônios. Ele fala, Paulo fala isso em Timóteo. A própria doutrina demoníaca dentro da igreja, na cabeça dos cristãos, porque não oram em línguas. Você quer ser bobo? Você quer ser enganado? Você quer ficar por aí ao léu e não ter a proteção de Deus na hora que você mais precisar? E você quer ficar cego e não perceber que você pegou um caminho que nunca deveria ter pego? Mas você não enxerga, você não sabe se você não tem o Espírito Santo e a palavra. Vocês estão acompanhando? Você fica de bobeira, porque ele põe para você coisa tão suave, porque ele imita a voz do pastor. Jesus falou, só as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mas que ovelha você é que você não está sabendo discernir a voz de Jesus? Do Espírito Santo. Quem é você? Qualquer voz você vai. Porque não tem a palavra para te orientar. Você que tem que cuidar do teu coração. Está sabendo? Você não pode aceitar tudo não. Achar tudo bonito. Qualquer coisa serve. Olha aqui o que Jesus está nos explicando. Tá? Então, aqui Jesus está explicando que ele teve que ir embora. Ele fala aqui, ele diz que vai voltar. Então, essas pessoas aqui, o Levítico, ele fala aqui do Levítico e do sacerdote. Por que o Levítico e o sacerdote não puderam fazer nada para esse homem? Passou do lado e não fez nada. Porque os dois, eles representam simplesmente a lei. A lei nunca salvou ninguém. A lei nunca cuidou de ninguém, nunca curou ninguém. A lei nunca foi só para conscientizar do pecado. Está valendo? A lei, por isso que a gente lê lá em Romanos, a lei ela foi dada para nos mostrar o pecado. Porque Deus falou, toda a humanidade estava em pecado. Toda a humanidade pecou. Então, a lei veio justamente para mostrar que todos têm pecado. E só Jesus pode libertar do pecado. Somente Jesus. Né? Então, é isso que o Senhor quer. Vamos ver aqui agora, que eu quero mostrar mais sobre esta condição aqui, de Gênesis, porque vocês têm que saber quando eu citei isso, exatamente Gênesis capítulo
1, versículo 29. Não, 17, aliás, deixa eu ver aqui. Gênesis. Deixa eu ver aqui, Gênesis. Não, espera aí, está aqui. No capítulo 3, aqui, um minutinho. Então, é isso que ele diz aqui, no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui mostra o que o diabo fez com a humanidade inteira, porque é Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, Jesus, e tu lhe ferirás o calcanhar da humanidade. Exatamente, ele pôs o pecado no mundo inteiro quando Adão caiu. Então, Deus já mostrou que Jesus viria para acabar com o diabo. Tá? Jesus veio para acabar o diabo. Por isso que nós precisamos de Jesus e do Espírito Santo, para acabar com o diabo. Eu não vou aceitar isso aqui na minha vida. Não vou aceitar. Você tem que ser firme. Está valendo? Você não pode ficar agradando o pecado para ele ficar lá. Porque quem salva e liberta é Jesus. Isso é verdade. Mas você não pode ficar aceitando. Vocês estão acompanhando? Então, quem não quer sair do pecado, afasta de você. Essa que é a verdade. Você sabe, né? Quem não quer sair do pecado, sai da tua frente. Porque você transmite a luz e você vai sempre falar dessa condição. Tá? Então, veja 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ver aqui. Vamos ver, versículos 5, capítulo 5, versículo 6. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Quer dizer que se você está precisando de coisa, é para você orar dia e noite. Depois, 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. É isso que ele está falando de semi-morto. A pessoa, ela faz o que ela quer, prazeres, ela está morta para Deus. Está escrito aqui. Mesmo viva, está morta. Está valendo? Então, gente, alto lá, hein? Você está vivo ou você está morto? Você está semi-morto? Você está semi-morto? Você está vivo ou você está morto? Como é que é? Que aquele homem que estava semi-morto lá representa a nossa vida antes de nascermos de novo. Agora que está dentro da igreja, ou você está vivo ou você está morto. Se você anda nos seus prazeres, você não gosta da igreja, você gosta dos seus prazeres, então você está morto. Está valendo? Então vai orar, vai lá buscar Deus se você quer ficar vivo. Está me acompanhando? Efésios 2:1, olha lá. Eu vou ler alguns, porque é digno de ler isso tudo aqui. Versículo 1 de Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém? Fechou tudo que eu falei? Ele que nos deu vida, nós estávamos mortos. Mas andava bacana aí para a rua achando que estava com tudo, né? Mas para Deus, nós éramos mortos. Se tivéssemos morrido naquele dia, nós tínhamos ido para o inferno. Ele nos deu vida, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que é andar nos prazeres, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, amém? Conscientizou? Morto para Deus. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, essa foi a condição do novo nascimento. O nosso espírito
Ele nos deu vida, nos tirou da mão do diabo, como eu já mostrei aqui, que ele nos comprou, pagou o preço que aquele a quem nós devíamos exigiu, foi preço de sangue. Então, com a nova natureza, nós temos a condição de não ficarmos mortos mais. Mas se você não tem a palavra de Deus dentro de você, está tudo certo. Então, quando Jesus mostra o Levítico e o sacerdote, ele vem mostrar que é a lei que não pôde fazer nada para o semi-morto, a lei de Deus. Não pôde. A lei de Deus nunca fez nada. A lei de Deus só mostrou o pecado, a transgressão do que nós vivíamos e de todos, tá? Então, eles não foram pessoas sem alma, né? Puxa, esses dois, que gente sem alma. É a igreja que... Não, não é nada disso. É que Jesus está mostrando que é a lei. A lei não vai salvar, tá? Então, só Jesus pode nos ajudar. Então, Jesus mostra o bom samaritano, que é ele mesmo. Ele veio para nos salvar, nos resgatou dessa condição de semi-mortos que nós estávamos. Então, veja Gálatas 3 agora. Está falando sobre isso? Gálatas 3, aqui para trás, versículo 19. Ele está falando bem aqui, explicando sobre isso. Então, Gálatas 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, amém? Agora ficou claro, agora vocês estão aprendendo, porque quando você for orar, quando você for buscar Deus, você tem que saber tudo isso, para saber o que é a oração que você faz. Por isso que a oração baseada na palavra, o que você foi salvo de quê? O que ele fez? Como ele te resgatou? Quando você for orar. Não é para falar, Deus vai dizer... Bom, vocês já estão sabendo. Não vou repetir. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, por isso que eles passaram, olharam lá para o semi-morto e não puderam fazer nada. O sacerdote e o levita, na estrada de Jericó, tá? Então, eles só representaram a lei. Que é isso aqui. Foi por causa das transgressões. Não podiam fazer nada, eles mesmos. Nunca o sacerdote fez nada, nem os levitas. Eles faziam o sacrifício que eles traziam para apresentar para Deus. Que era só para cobrir o pecado, não era para tirar pecado, o sacrifício dos animais. Dependendo do pecado, era um tipo de animal. E olha, eles tinham que ir lá todo dia fazer sacrifício, porque era pecado direto. Ninguém ficava sem pecado. Então, por isso que aquilo funcionava noite e dia, tá? Então, a lei veio para mostrar os nossos pecados. Ah, mas espera aí uma coisa. Você não foi justificado quando você nasceu de novo? Foi, né? Sabia, né? Lógico. Então, nós fomos justificados por Cristo Jesus, pelo sangue dele, diante de Deus Pai, antes de nós nascermos de novo. Senão, nós não poderíamos ter nascido de novo. Pensa nisso. Jesus está lá em Romanos. Jesus nos justificou antes de nós aceitarmos Ele como Senhor e Salvador, porque já tinha sido feita a justificação. Aqui a carta aos Romanos, ele vai ensinar muito bem isso, capítulo 7, ele está ensinando bem, que foi... o Paulo explica, puxa, eu queria ficar livre, mas eu não conseguia. Mas depois que ele nasceu de novo, então ele largou mão de pecar. Largou mão de andar no pecado. Então veja Romanos 3, 19 e 20. Olha só aqui, ó. Olha isso, é demais. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele, por obras da lei. Ninguém. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ponto final. Está escrito aqui. Valeu? Então, você foi justificado. É isso que eu ia falar. Você foi justificado. Amém? Para que você foi justificado? Para você conhecer e ver a sua injustiça. Seu pecado.
Agora que você é justificado, você pode ver o pecado. Pois você já viu alguém aí no mundo saber o que é pecado? Mas nunca, fala a verdade. Por que eles não conhecem o pecado, o povo do mundo? Nem sabe o que é pecado. Você pode morrer de falar, não, mas isso não pode. A pessoa, é? Nossa! Porque não conhece a lei de Deus. Não é conhecer aqui, não conhece no coração. Valeu isso? Está tudo aqui na Bíblia. Por isso que nós precisamos da Bíblia. Ela é encantadora, a palavra de Deus. Ela fala da nossa vida. É isso daí, tá? Então, o que aconteceu quando ele nos resgatou na estrada de Jericó, que nós estávamos semi-mortos? Ele nos deu vida, curou as nossas feridas, né? Toda a nossa mente, nos libertou e tirou a nossa pobreza. Ele nos deu a riqueza dele. Curou as doenças físicas, psíquicas, curou tudo. Ele veio para fazer isso. E foi o que aconteceu quando nós aceitamos Jesus. Agora é para continuar nisso todo dia. Não pode deixar esse fogo do Espírito Santo apagar aqui dentro. Ir embora para outro caminho, essa loucura completa. Então tá bom, versículo 53 de 1 Coríntios, capítulo 15. Então, é o que eu disse, está escrito aqui agora. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, tá certo? Ele está dizendo, então, que isso que ele quer mostrar, que nós saímos de uma condição de corrupção, como a gente lê em outro lugar, que nós saímos de uma condição de corrupção para entrar numa condição de santidade, de vida, que foi isso que o Senhor nos fez. Então, justamente, o propósito da lei foi para nos conscientizar agora. Ele nos conscientiza do que é o pecado, que isso não é. Se você não tem a palavra de Deus, você não tem noção do que é pecado. Está tudo ok. O certo virou errado. E não tem importância alguma. Então, ser justo, ele não diz que o justo vive pela fé? Então, ser justo é você ver a sua injustiça. É isso que é ser justo. Por acaso você está vendo a sua injustiça? Mas ele está falando do pecado de morte. Do pecado que nos leva para a morte. Eu tenho que saber isso. Eu tenho que estar bem alinhado. Não é para eu viver com medo do inferno, não é isso, gente, não é condenação. É você viver na condição que Deus te deu. Você está salvo, você tem prazer de andar com Ele, você não é mais aquela pessoa. Você não foi batizado nas águas? Foi batizado? Então, você foi em público dizer, eu não sou mais aquela pessoa semi-morta, aquela pessoa do mundo, aquela pessoa que não conhecia Jesus. Eu estou me batizando porque agora eu sou dele, de agora, por toda a eternidade. Ué, mas cadê? Cadê aquela pessoa que foi lá jurar isso ali, no batismo nas águas? Não estou vendo retorno, não. Cadê? Vocês estão acompanhando? Então, ser justo é isso daí. É você ver a sua injustiça. Você está andando na justiça que Deus te deu? Você está mesmo? O que você vive? Tá? Por isso que a lei por si só não pode mudar a vida de ninguém. Não adianta querer andar na lei, você tem que andar no Espírito. Não há condenação. Deus não está te condenando, Ele está te chamando. Ele está falando, vem, larga a mão disso. Você não está no lugar certo. Volta, pega firme. A sua vida está vazia porque você está vazio de palavra. Não tem Bíblia aí dentro. Você fica se enchendo de coisa do mundo. E você quer que Deus, então, cure as suas doenças, arruma o seu dinheiro, te protege contra qualquer situação, guarda a tua casa, vê as tuas coisas. É isso aí, mas isso daí é acréscimo. Ele diz que isso é acréscimo. Vamos ler mais o finzinho de Lucas para terminar, então. Lucas 10. Então, o versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Estão lembrando de tudo que eu falei?
aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o óleo é o Espírito Santo, né, gente? O vinho também. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, a hospedaria é o Espírito Santo, amém? Entregou na mão do Espírito Santo. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, aqui tem tudo a ver isso, em revelação do Espírito Santo. Falando da vinda de Jesus, porque ele fala aqui embaixo. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele pagou ao Espírito Santo 2 denários. Ele pagou para o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui com o poder total de Deus, que é ele, para nos guardar para quando Jesus voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Nós temos 3 opções, mas é claro que nós vamos escolher a C, que é o bom samaritano. É Jesus, nós sabemos que ele é o nosso próximo. O próximo para a salvação. É a ele que você tem que aceitar e amar acima da sua própria vida. Porque a sua vida sem Jesus não é vida. Você não vai viver eternamente sem Jesus. Esse próximo aqui, ele nos ama e nos deu a vida eterna por nós. É Jesus. Você está andando de acordo com este bom samaritano que te pegou, que tirou você de uma condição mortal, que deu você ao Espírito Santo, que te revelou a palavra, que curou você, mudou tanta coisa na sua vida. Onde você está com ele? Busque esse Deus, se entregue, deixe o fogo do Espírito Santo trazer você de volta para aquele momento de fogo pentecostal na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória, glória a Jesus, aleluia.